E aí, cansados, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. E é mais uma videoaula, tá? Dando continuidade no que nós vimos na última aula, eu vou resolver os exercícios, né, propostos. Espero que vocês tenham conseguido. Caso vocês não tenham conseguido, deixe aí nos comentários que eu ajudo vocês, ok? Então, nessa segunda aqui, o primeiro eu já tinha resolvido com vocês, né? Então, vamos resolver aqui esse segundo. Só vou colocar aqui, resolução de exercício 1. E aí eu vou apresentar a soma aqui, tá? Mas só para ficar mais bonitinho. Então agora na soma 2 eu tinha que criar outra variável, então eu vou criar int n2. Lembrando, não crie esse costume, tá? Eu vou colocar aqui só para acelerar, mas coloca alguma coisa, número 1, dígito 1, tá? Int n2 igual a 18. E agora eu vou dizer que soma 2 é igual a n2 mais... Opa, para que eu dei esse espaço aqui na soma? Soma 2, n2 mais 5. E agora eu tenho que exibir. Eu vou copiar esse write line daqui, só para não ter que digitar, tá? Resolução do exercício 2 igual a soma 2. E eu vou exibir aqui. Então aqui, ó, primeira do exercício 1 é 2, porque somou 1 mais 1. A resolução do exercício 2, ó, somou 18 mais 5, 23. Ok. Agora eu vou resolver o exercício 3, mas antes eu vou tirar isso aqui daqui e eu vou colocar aqui embaixo. E agora aqui eu vou criar int n3 e n4. Notem que eu posso criar as variáveis uma na frente da outra, tá? Eu posso pôr n3, n4, tá? E pôr no vírgula, desde que elas sejam do mesmo tipo, tá? Então agora eu posso dizer aqui, ó, que n3 igual a 19, n4 igual a 7. Opa, tem que ser aqui embaixo, cara. Acho que eu tinha dado ponto e vírgula, aí, beleza. Agora sim, agora eu somo, soma 3 é igual a n3 mais n4. E agora eu vou pedir para exibir a soma 3 do exercício 3. E por que vai funcionar? Por que não vai sobrescrever? Olha, notem que eu estou escrevendo aqui embaixo, mas vai sair o resultado certo. Quer ver? Vamos compilar aqui, olha. Aqui, ó, somou 18 com 5, que deu 23. E aqui somou 19 com 7, que deu 26. Por quê? Porque eu falei que é de forma sequencial. Aqui eu estou escrevendo o valor da soma 2 e 3. Então, mesmo que eu estivesse usando as mesmas variáveis, tá, ainda assim daria certo. Porque a soma 2 ela utilizaria o valor aqui, tá? Eu poderia ter criado aqui em cima as variáveis, tá? Vamos supor aqui, olha, vou criar int n5 e n6, tá? Ok. Aí aqui eu vou dizer que é n5 e a soma 2 vai somar n5, só que aí eu não crio de novo, só, tá? E aqui é a mesma ideia, eu não vou criar esses dois, aqui é n5 e aqui n6. Aqui também vai ser 5. Aqui também vai ser 6. E agora, quando eu pedir para exibir, vai continuar com esses valores. Porque eu fui fazendo as alterações, olha. Eu criei aqui em cima as variáveis, ok. Mostrei o resultado da soma 1. Tá aqui. Depois, criei a variável da soma 2. Atribuí a variável n5 o valor de 18. E aqui, olha, eu passei para a variável de soma 2 o valor que estava aqui mais 5. Aqui embaixo eu alterei de novo o valor de n5, porém não tem problema, porque eu já passei aquele valor daquela soma ali em cima, tá? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, a forma sequencial. Agora o que eu vou dar de conselho? Que vocês criem, né, um novo projeto, vem aqui em arquivo, novo, projeto, e criem um novo projeto em console, igual nós fizemos, para vocês terem aula 2, aula 3, aula 4. Lembra sempre de ter o caderno e anota. Deixa uma folha de rascunho, uma folha principal para você anotar tudo que você precisa, tá? E vão tendo aí, mantendo as aulas para vocês terem no que se basear depois. A fim de me organizar aqui, eu não vou salvar isso aqui não, eu vou salvar aqui no bloco de notas, depois eu salvo em algum lugar, tá? Vamos trabalhar então agora com os números flutuantes e agora receber os dados do usuário, para a gente ter alguma coisa para fazer. Em C Sharp, nós temos dois tipos de variáveis que trabalham com números flutuantes, tá? E o que são números flutuantes? Números decimais, os números que trabalham com vírgula, tá? Casas decimais, ou número de ponto flutuante. A primeira variável é float, tá? É uma variável numérica
do tipo flutuante. E nós temos double, que também é uma variável numérica do tipo flutuante, porém é maior do que double, do que float. A diferença, as duas armazenam números flutuantes, a diferença é que double armazena um número muito maior do que float, ele tem mais espaço na memória. Assim como int, por exemplo, quando nós criamos aqui, ó, int num, ok? Ao criar essa variável número com int desse jeito, eu estou criando uma variável int 32, tá? Se eu posicionar o mouse aqui, ele mostra ali pra gente, é uma variável local int. Aí, se eu vier aqui nesse int aqui, olha, só posicionar o mouse, ele mostra pra gente que ele está criando uma variável int 32. Ela é representada com 32 bits inteiros assinados, tá? Não vou entrar sobre assinatura e não assinatura. Eu tratei isso nas aulas de hack. Se você acompanha as aulas de hack, vocês viram lá, é a mesma coisa para cá, tá? Para trabalhar com número negativo e positivo. Por enquanto, não vou trabalhar com isso aqui. Se você só está acompanhando as aulas de programação, mais para frente a gente fala sobre isso, tá? Porém, quando eu falo de int, eu tenho int 16, int 32 e int 64. Qual que é a diferença? O int 16 vai trabalhar com 2 bytes, então ele vai guardar 16 bits. O int 32 trabalha com 4 bytes, 32 bits, e o int 64 trabalha com 8 bytes, ou 64 bits, tá? Quando eu declaro o int desse jeito aqui, ó, tudo minúsculo, automaticamente ele vai criar uma variável 32 bits com assinatura, tá? Por padrão, quando a gente cria uma variável em C#, ele vai trabalhar com essa variável assinada. Se a gente for trabalhar com a variável sem assinatura, a gente tem que definir. Novamente, mais para frente, futuramente a gente vê mais disso. Então, criar esse int número é o mesmo que criar aqui, olha, o int 32. Notem que o int 32, o 16 ou 64, ele começa com o i maiúsculo, tá? Se você colocar o i minúsculo, ele vai gerar um erro, ele vai falar que está errado, tá? Porque ele não existe esse namespace, ou seja, não existe esse código, tá? Então eu tenho que vir aqui e colocar int 32 com a letra maiúscula, tá? Poderia colocar aqui int 64. Quando eu vou me preocupar com isso? Quando vocês for se preocupar um pouco mais com alocamento de memória, tá? Com a arquitetura do seu código. Mas isso é uma coisa muito mais avançada, inicialmente você não precisa muito se preocupar. Normalmente a int 32 vai ser mais que o suficiente pra gente. Int 16, ele guarda ele vai até o número, vai de 0 até 65.535. O 32 vai até um número maior ainda que isso, 64 mais gigante ainda. Tem uma forma do C# exibir isso pra gente, mais pra frente a gente trabalha. Focando aqui nas nossas variáveis, vamos criar aqui, ó, declaração das variáveis. Eu vou criar uma variável do tipo double de num, tá? D de double, número, igual a 16.19. Então, estou passando aqui criar uma variável, tá? Como a gente trabalha, C# vai trabalhar com o sistema numérico inglês, então a gente trabalha com ponto, tá? E não vírgula. Agora eu vou exibir isso aqui, tá? Construção do console. E agora eu vou dar um console.write do Denon. E eu vou mandar exibir isso aqui. Ele já colocou pra gente aqui, tá vendo? 16,9. Porque ele já vai pegar a linguagem do próprio computador. Como aqui já está em PTBR, ele converte o ponto para vírgula. Mas a gente consegue controlar isso depois, obviamente. Agora, se eu criar uma variável float fnum e passar o valor 19.16, ele vai acusar um erro para mim. Por quê? Quando eu clicar aqui no erro, ele vai dizer que não é possível fazer uma conversão literal para cá. Quando eu coloco o número de ponto, por padrão, o C#, tá vendo? Ele entende que é um valor em double, tá? E eu estou tentando passar double para uma variável float. Então, não dá certo. Ele até fala aqui pra gente, ó, utilizar o sufixo f. O que seria esse sufixo? No final do número, a gente colocar a letra f, passando, indicando assim para a linguagem que este número aqui é um número flutuante, tá? É um flutuante do tipo single, tá? Que é o float. Agora a gente pode vir aqui, ó, deixa eu dar um write line
E aqui embaixo a mesma coisa, console.writeLine, f de número 16,19, 19,16, ok? Tranquilo. Mas até aqui a gente não consegue criar nada assim demais, nada de muito complexo. Então agora a gente vai aprender a receber os dados do usuário, tá? Então eu vou deixar aqui as declarações da variável, não tem problema. Só vou tirar aqui esse aqui do console. Eu vou criar aqui uma variável string nome. Tá? Então para receber o nome da pessoa. Então eu vou construir aqui o meu console. Console.writeLine, digite o seu nome. Na verdade eu não vou colocar o writeLine, porque a ideia é que a pessoa escreva na frente para ficar bonitinho, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, writeLine, a pessoa for escrever o nome dela, vai ficar aqui embaixo, tá? Mas vamos deixar aqui. Agora eu vou dizer que a variável nome ela é igual ao console.readLine, tá? Ou seja, leia a linha. Eu estou dizendo que o valor que eu vou salvar dentro da variável nome é para ele ler a linha do console, aquela linha que está no console. Então tudo que o usuário digitar, quando ele der Enter, como é que ele vai saber que a linha acabou? Quando o usuário pressionar Enter. Quando o usuário pressiona a tecla Enter, ele entende que é para saltar para a próxima linha. Então assim ele lê tudo que for a escrita naquela linha, tá? Eu vou copiar aqui. E ó, quando eu uso writeLine, ó, acontece isso aqui, ó, o nome fica aqui embaixo, tá? Hakitin. Então a ideia era ficar aqui na frente. Só que se eu der um Enter, ok, ó, ele leu e não executou nada, tá? Vamos mudar aqui, vamos colocar aqui, ó, para write. E eu vou colocar aqui, ó, console.writeLine fim. Só para fazer uma demonstração para vocês, tá? Vou colocar aqui, ó. Ele ainda não escreveu o restante da linha. Por quê? Eu estou esperando o usuário digitar alguma coisa para poder continuar. Então, quando eu escrever aqui, ó, Hakitin, e der Enter, aí ele vai escrever para mim, ó, fim. Tá. Por que ele escreve na linha de baixo? Porque eu dei Enter. Aí eu dei Enter, ele vai continuar a execução do código, ele vai escrever na linha de baixo, tá? Ele salvou a variável e não fez nada, tá? Mas ele salvou. Quer ver? Eu vou clicar aqui, ó. Isso aqui é um point break, tá? Aliás, vou colocar um point break aqui, que é para parar o programa quando chegar nessa linha aqui, tá? Vamos executar ele aqui. Vou escrever aqui, ó, Hakitin, e aí ele brecou o programa aqui, tá? O programa parou aqui. Isso aqui chama breakpoint. Serve para a gente analisar melhor o código, porque aqui ele me mostra em tempo real o que está acontecendo, ó. Na variável de número, ela está com esse valor aqui. A variável float está com esse número. A variável string nome aqui em cima, ela está com... aqui em cima ela não está com nada, né, no caso. Aqui ele aponta pra gente que aqui, ó, ela tá vendo ali, ó, exibir. Tá com o nome de Hakitin. Tá vendo? Exibir. Então ele pegou a variável, tá vendo? Ele salvou a variável. Só que ele não fez nada, não exibiu, não fez nada. Simplesmente finalizou o programa. Vamos tirar esse breakpoint. Porque nós não passamos nada. Então agora eu vou querer exibir aqui, ó, console.writeLine. Bem-vindo. Ou bem-vinda, né? Dou um espaço, mais o nome que a pessoa digitou, mais um ponto final aqui, ok? Vamos dar um F5, digite seu nome, Hakitin. Bem-vindo, Hakitin. Tá vendo? Agora sim, agora aqui ele vai escrever pra gente o nome que tiver dentro da variável, tá? O nome que a gente colocar aqui ele vai escrever, né? Onion Hacks. Tranquilo? Então, e a gente poderia pedir mais de alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui a gente exibiu o nome e a gente pede aqui, ó, console.write informe a sua idade. E aí, inicialmente, vamos declarar a idade aqui como sendo string também, ok? Então vamos colocar aqui, olha, idade igual console.readLine. E aí nós vamos colocar console.writeLine. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar o nome, tá? Eu vou dizer o nome da pessoa e que ela tem tal idade. Nome mais tem, aliás, tem que dar um espaço do nome da pessoa, tem mais idade mais anos de idade. Então o que está acontecendo aqui nessa linha, né? Eu vou
aqui. Pegar o nome do usuário. Aqui a gente vai escrever a mensagem de bem-vindo com o nome do nosso usuário, mais um ponto final. Aqui eu vou mostrar outra mensagem. E aqui, vamos pegar, não receber, né? Receber a idade do usuário. E aqui vamos trocar também para receber. E agora aqui, ó, eu estou exibindo o nome da pessoa, de dizer que ela tem tantos anos de idade, ok? Então, vamos executar esse código. Digitar o seu nome, Rakit, idade 27. E Rakit tem 27 anos de idade. Top, show. Tranquilo? Agora vamos ver como é que funciona para números numéricos, ok? Deixa eu... Foi bom. Aí, voltando. Então agora nós temos que escrever a idade, mas pegar isso como forma numérica, para a gente conseguir trabalhar com números. E aí, antes de fazer isso, eu vou colocar aqui, olha, int, tá? Que é a mesma coisa de int 32, lembrando, colocar age, tá? Só para diferenciar. Porque eu não posso simplesmente vir aqui e dizer age igual a readline, porque a entrada do meu usuário vai ser um tipo de string, tá? Aqui, ó, não é possível converter implicitamente string para inteiro. Okay? O que isso aqui quer dizer pra gente? Que eu não... Literalmente isso. Quando meu usuário digitar aqui um número, sei lá, 27, eu vou receber o texto 27, que é o que eu disse pra vocês na primeira aula. Então eu preciso converter esse número para um valor inteiro. Eu vou colocar aqui idade, ok? E aí, depois a gente vai melhorar esse código, mas eu vou dizer o quê? Que a age, tá? A nossa idade real aqui inteira, ela é igual a convert, tá? Então eu vou converter para int 32 o que estiver na idade. Então eu vou receber a idade como um texto, e aí eu vou converter para uma variável do tipo int 32 o texto da idade, tá? E aqui eu vou exibir age, tá? Eu vou exibir a idade em números. E eu vou no F5, Rakit 27. E ok, saída igual pra gente. Rakit tem 27 anos, ok. Obviamente, isso aqui não é disfuncional. Estou usando uma variável a mais, uma linha a mais. Então, o jeito mais correto de se fazer isso seria simplesmente, né, vir aqui. Aí eu vou declarar que a age é igual a... Aí eu já estou dizendo aqui, ó. Vou até colocar aqui agora com idade. Idade é igual a converter para int 32 o console.readline. Eu posso colocar um método dentro do outro, tá? Readline aqui é o nosso método, ok? E o convert to int 32 também é um método, ok? E agora eu posso colocar o método de ler a linha dentro disso. Então primeiro ele vai executar o que está fora. É sempre o método mais externo para o mais interno, tá? É sempre de fora para dentro. Então primeiro ele vai converter de int 32. E aí ele vai ler a linha. Perdão, gente, é o contrário, tá? É de dentro para fora. Ele vai ler a linha, tá? É sempre do menor, do mais interno para o mais externo, perdão. Do menor para o maior. Então ele vai ler a linha. Beleza, assim que ele ler a linha, ele vai converter para o valor de int 32 e aí ele vai salvar na idade, tá? Então agora sim aqui, ó, Rakit, 27 anos. Ok. Baseado nisso, nós já conseguimos criar uma calculadora, tá? Vou fazer uma coisa aqui agora que chama comentário em bloco, tá? Eu coloco barra e asterisco, e aí tudo daqui para baixo vai ser um comentário, e aqui embaixo eu coloco asterisco, barra, tá? Isso aqui chama comentário em bloco, tá? Tudo que tiver aqui dentro é um comentário, e daqui para baixo volta a ser código normal. Eu vou criar então duas variáveis, tá? Int número 1, número 2 e resultado. Ok? Criei aí três variáveis no caso. Então aqui agora eu vou criar o console, tá? Console.writeLine, insira primeiro número. Só para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui, ó, write. E agora eu vou dizer que o número 1 vai ser igual ao convert to int 32
console.readline. Ok? Agora aqui, vou fazer a mesma coisa ali, console.write, insiro o segundo número, e agora eu vou pegar o segundo número. Número 2 é igual a converter para int 32 e ler a linha, tá? Agora eu vou somar e apresentar, tá? Então o resultado é igual o número 1 mais o número 2. Aqui eu estou utilizando o sinal de mais, mas pode ser qualquer sinal aritmético, tá? Menos, multiplicar, pode ser multiplicação, tá? Multiplicação. Então, console.writeline. O produto D. Aí agora eu vou exibir o número 1 mais e dizer e número 2 é o resultado. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que o produto, ou seja, a multiplicação do número 1 e o número 2 é o resultado, tá? Então, vou dar um enter aqui. Número 1, 2. O segundo número, 5. O produto de 2 e 5 é 10. 2 e 5 não, né? O produto entre 2 e 5 é 10. Vou colocar o ponto final aqui só para ficar mais bonitinho. E vamos lá então. 10, 5 e o produto entre 10 e 5 é 50. Beleza? Tranquilo? Bom, por hoje é isso. Como, né, os famosos exercícios, tá? O que vocês vão fazer aqui? Como o primeiro exercício, tá? Faça o produto, tá? Multiplicação aqui, ó. Multiplicação entre 3 números. E aí, para esses exercícios aqui, todas as entradas devem ser feitas pelo usuário, nenhuma direta, tá? Todas as entradas devem ser declaradas pelo usuário. Então, vai ser declarada pelo usuário, não pelo código-fonte, tá? Então, primeiro, fazem a multiplicação entre 3 números. O segundo exercício, divisão entre 2 números. E o terceiro exercício, somar 2 números e subtrair o resultado do terceiro número. Então vocês vão receber 2 números, vão somar e aí vocês vão subtrair de um terceiro número. Como vocês vão resolver é de vocês, tá? Existem várias formas e é que tá nos exercícios. Não existe só uma forma de fazer aquilo, tá? Geralmente tem várias formas de se resolver alguma coisa. Na programação é assim, não tem só uma forma correta. Existem várias formas de se fazer alguma coisa. Algumas são mais eficazes, outras menos eficazes. Algumas mais direto ao ponto, outras menos. Mas são várias formas de se chegar ao mesmo destino. Beleza? Por hoje é isso. Entra lá no Discord pra gente sempre bater aquele papo. E até uma próxima, espero ter ajudado.